amores! Tudo bom? Que saudade de vocês! Eu tenho certeza que vocês estavam com saudade de mim também. Fala que tava com saudade da professora. Nesse período eu sei que vocês estão em casa, um pouco entediados, chateados porque não pode sair, né? Tem que ficar em casa. Mas é um tempo de utilizar esses momentos para algo útil. E estudar é algo muito importante, porque faz você focar em coisas boas, faz você pensar num futuro melhor para você, faz você deixar de lado toda a negatividade e entender que isso tudo vai passar e daqui a pouco a gente vai estar junto novamente, tá? Então vamos começar estudando. Hoje nós vamos falar sobre aquele carinha que vocês já pesquisaram, Auguste Comte, que foi o pai da sociologia, o cara que criou a disciplina que a gente está estudando. Vamos falar das revoluções que nós já vimos na aula passada. Enfim, vamos dar uma revisada em tudo que nós já vimos e vamos acrescentando algumas novidades, tá bom? O livro de vocês, lindo, maravilhoso, tem lá no início, logo na primeira página, onde começa o conteúdo, explicando um pouquinho sobre o que é sociologia. E ele dá o conceito etimológico de sociologia. O que é o conceito etimológico? É a origem dessa palavra, da onde vem essa palavra sociologia que a gente fala, né? Então, sociologia, o que é? Sócio, vocês vão logo deduzir que vem de sociedade. Logia quer sempre dizer estudo de alguma coisa, né? Então, o que é sociologia? É o estudo científico das sociedades. Não é qualquer estudo, veja bem. O estudo científico, ele passa por etapas, ele passa por toda uma proposta que não é qualquer estudo superficial e básico. Por isso que sociologia é o quê? O estudo científico das sociedades. Gravou? Na mesma página 6, vem lá falando qual é o papel do sociólogo. O que faz esse cara? Sociólogo trabalha com o quê? Então, gente, o sociólogo, ele trabalha pesquisando diversos assuntos. Ele pode simplesmente trabalhar na área de pesquisa, onde ele vai desenvolver teses, teorias, né? Ele pode publicar livros a respeito de alguns temas, ou ele também pode trabalhar na prática, né? Ajudando os governos, ajudando movimentos sociais, de forma que ele promova dentro da sociedade um pensamento reflexivo. Então ele pode trabalhar com temas sobre política, sobre religião, sobre comportamento social, enfim, diversos temas podem ser abordados pelo estudante da sociologia ou pelo sociólogo, tá bom? Entre as páginas 8, 9 e 10 do seu livro, tá lá uma recapitulação daquilo que a gente falou na última aula, que eu não sei se vocês lembram, então vamos repetir. 3 revoluções foram muito importantes para levar ao surgimento da sociologia. Vocês lembram? Quem lembra? Primeiramente, revolução científica, ou seja, lá pelo século XIV, quando os homens começaram a criar diversos inventos para que eles saíssem ao mar, e aí começaram as grandes navegações, eles começaram a conquistar outros territórios, então foram criadas as caravelas, as bússolas, e houve uma grande revolução na área das ciências, nós vimos isso. Inclusive comentamos que algumas pesquisas científicas eram proibidas pela igreja, então os homens tinham certa dificuldade de romper com essas barreiras. Por quê? Porque algumas coisas eram totalmente proibidas, não eram permitidas, né? A outra revolução foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial também promoveu uma série de mudanças no mundo. Como vocês viram na última aula, nós comentamos, por exemplo, que muitas pessoas, por conta dessa revolução, saíram do campo e foram para as cidades em busca de emprego. As cidades ficaram extremamente lotadas, as doenças, a fome, a falta de moradia, a falta de condições de sanitarismo começaram a causar uma série de problemas, e isso também transformou as sociedades por conta da era das máquinas. E a terceira e última e grande revolução que eu adoro estudar é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi algo assim que realmente veio para mexer com a cabeça das pessoas, para mudar o pensamento em termos de política e fazer cair o absolutismo, que também já vimos na última aula, que era o quê? O poder todo concentrado nas mãos do rei. Ou seja, com a Revolução Francesa, agora os homens tentavam instaurar uma democracia,
uma república, onde eles pudessem escolher seus governantes, mesmo que ainda não fosse uma democracia assim tão perfeita, idealizada quanto eles queriam, mas eles já começaram a dar passos rumo a uma mudança na política, uma mudança naquela cultura social, e os movimentos que surgiram também fizeram muita diferença aí, como o renascentismo, que nós também já vimos na última aula, que foi um movimento nas áreas de ciência, nas áreas de artes, onde as pessoas puderam expressar um novo pensamento, né? Uma sociedade que era totalmente teocêntrica, ou seja, era Deus no centro de tudo. Todas as explicações eram baseadas na religião e em Deus. Se eu sou rico é porque Deus quis. Se eu sou pobre é porque Deus quis. Se eu tô vivo é porque Deus quis. Se alguém morre é porque Deus quis. Essas explicações teocêntricas, elas perderam a vez quando a razão começou a tomar lugar no pensamento humano, né? Os grandes filósofos começaram a questionar uma série de coisas. Alguns, inclusive, foram perseguidos e mortos porque pensavam diferente, né, da filosofia católica, que era uma filosofia que prezava somente por ser um homem sacro, uma pessoa voltada para Deus, e todas as outras coisas que eram consideradas mundanas eram proibidas. Então, os cientistas, os filósofos, os artistas, eles começaram a movimentar com uma série de publicações, com uma série de criações, esse novo pensamento, né? E o iluminismo também, que veio como algo que mexeu demais com a cabeça das pessoas e trouxe para a Revolução Francesa o seu ideal, que era de igualdade, de fraternidade, não é? E tudo isso foi algo que ajudou a sociologia a se construir como uma ciência. Vamos falar então de Auguste Comte? Bom, com a Revolução Francesa, a gente tem um marco divisor aí entre as eras. A Revolução Francesa separa a Era Moderna da Era Contemporânea, né? Na Revolução Francesa, quem ascendeu o poder foi Napoleão Bonaparte. E ele trouxe ali para a França um novo status, né, político, porque os súditos do rei antes agora eram cidadãos franceses, né? E ele não atuava mais como um imperador, ele não atuava como um rei absoluto, mas como alguém que tinha um conselho, onde eles discutiam e ouviam as opiniões e chegavam a um consenso. E a partir da Revolução Francesa, Auguste Comte, assim como outros grandes pesquisadores, como Francis Bacon, começaram a pesquisar esse comportamento social, essas mudanças sociais promovidas depois de tantas revoluções. Então, Comte dizia que era possível e era necessário uma ciência da sociedade. E ele queria que essa ciência, como as outras ciências, passasse por todo o crivo que é necessário para que uma disciplina, uma área, né, de conhecimento se desenvolva. Então, ele apresentou a sua área de conhecimento não como sociologia, mas chamava-se física social. Curioso, né? Auguste Comte, ou Comte para nós que já somos íntimos dele, ele criou uma teoria chamada positivismo, que hoje tem vários conceitos para essa palavra que são muito diferentes daquilo que ele criou lá no início, em 1828, por aí mais ou menos. Então ele dizia o seguinte, que para o homem entender os fatos, entender os fenômenos, ele precisaria entender as leis naturais, ou seja, ele precisaria entender as leis da ciência. Ele não deveria explicar tudo a partir da teologia, ou seja, Deus é a resposta para tudo. E também não devia responder as coisas através de mitos, né? Ah, isso aí tá acontecendo porque eu fiz alguma coisa, né, errada, deve ter sido porque eu não coloquei a vassoura atrás da porta, por isso que essa visita chata tá aqui. E ele dizia que a gente devia fugir desses estágios, que são estágios mais atrasados do ser humano. E a gente devia entrar na área positiva de pensamento, que é o quê? Aquilo que usa a ciência para responder aos fenômenos, né? Então, por que está relampejando? É porque Deus está irado?
Ou será que é porque existe alguma outra relação, né? Porque, sei lá, o universo, o cosmo tá em revolução, o planeta tal não tá alinhado direito com o planeta tal? Ou será que é porque existe um fenômeno natural que promove isso? Não é? Então, existem as explicações científicas, e era isso que Comte queria que as pessoas usassem e pensassem para explicar todas as coisas que estavam acontecendo no mundo. E assim ele criou essa ciência totalmente baseada na ciência, sem espaço para que as pessoas colocassem seus achismos, né, suas ideologias mais loucas. Né? Ele queria que tudo fosse baseado dentro de uma ciência pura, dentro de um pensamento racional. Perfeito? Entenderam? Tá dando para entender até aí? Agora eu quero que vocês escutem um samba. É isso aí, um samba. Só que não um samba como a gente conhece hoje, né, gente? Porque é um samba lá do início do século XX, Noel Rosa. E o cara é um gênio, né? Ele faz uma música falando do positivismo de Auguste Comte. E ele relaciona essa questão do positivismo, né? Ele chama como se fosse uma mulher. Ele parece que tá cantando a música para uma mulher, mas ele tá falando do nosso país. Ele tá falando da economia. Ele tá falando de como o positivismo influenciou o Brasil. Vocês sabem que a bandeira brasileira tem tudo a ver com positivismo? Porque as 3 bases do positivismo eram o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Isso ele canta na música. E o que está escrito na nossa bandeira nacional? Ordem e progresso. Isso foi uma influência do positivismo que se tornou até uma religião. Essa religião positivista, ela acreditava que a religião era possível sem Deus. Então eles fundaram inclusive igrejas, e Comte participava de uma igreja que era positivista, uma igreja que acreditava que podia existir fé sem Deus. Então vocês vão ouvir essa música, eu vou botar na descrição do vídeo aqui, e vocês vão prestar muita atenção no que Noel Rosa fala, e depois a gente vai tentar correlacionar as coisas que ele fala com o que a gente estudou, belezinha? Conto com vocês aí, prestem atenção, hein?